Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma celebração do nosso culto. Hoje um dia especial, Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais a todos os pais. Um grande dia hoje especial. E eu queria agradecer realmente a família que eu tenho, né, e
percebo o quanto Deus tem sido bom, quanto família está no coração de Deus, todas as coisas, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A forma como a relação de Deus, né? Como a gente pode perceber essa relação na Bíblia, é uma forma como Deus também nos permitiu ver um pouquinho disso através da família. E eu sou muito grato a Deus, né, por me permitir ser pai do Sam e da Estela. Um beijo, filhos, amo vocês. E é um privilégio também, um desafio. Eu queria ler um versículo que está lá em João, capítulo 15, para a gente começar esse momento de louvor. Então, João 15, 9 a 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Permaneçam no meu amor. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. A Bíblia fala, né, que Jesus permite a nossa aproximação a Deus só através dele. E essa permanência no amor de Deus, Deus permanece já de braços abertos para nos acolher com o amor dele. Através de Jesus Cristo, ele nos permitiu, ele abriu essa ponte entre nós e Deus. Então, que nós possamos nos entregar a esse amor, aprender a cada dia a nos entregar a esse amor. Como é bom estar em família, como é bom, eu sinto os meus filhos quando eles estão comigo, quando eles estão em família, é tão gostoso, é tão precioso esse tempo, né? E Deus quer ter esse tempo com a gente. Ele permite, se nós nos achegarmos a Ele, se nós nos aproximarmos a Ele, Ele permite que nós possamos conviver e desfrutar desse amor. Então eu gostaria de cantar essa música com vocês agora, que fala um pouquinho, né, sobre essa entrega de amor a Deus. Lá, 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 lá. Aqui entre nós, e em meio aos louvores do teu povo, tu estás presente aqui entre nós. Para quem se rende ao teu amor, não há motivos para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou o nosso viver. Para quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para te adorar. La, 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 la. Presente aqui entre nós, e em meio aos louvores do teu povo, tu estás presente aqui entre nós. Para quem se rende ao teu amor, não há motivos para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou o nosso viver. Para quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para te adorar. Para quem se rende ao teu amor, não
não há motivo para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Para quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para te adorar. La 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 Aquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. 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 Cai em tua graça,
caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, eu caio em tua graça, oh Pai, caio de novo em tuas mãos, nós recaímos, Pai, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, porque eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Todas as lutas e tribulações, em todas as situações, eu creio que tu és minha força, minha herança, tu és o meu refúgio. Eu creio que tu és o caminho, verdade e vida. Eu creio que tu és caminho, verdade e vida. Eu creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, eu creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Creio que tu és caminho, verdade e vida. Eu creio que tu és caminho, verdade e vida. Eu creio que tu és caminho, verdade e vida. Eu creio que tu és caminho, verdade
olhar pra ti, tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti, tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Eu creio que tu és caminho, verdade e vida. Eu creio que tu és caminho, verdade e vida. Eu creio que tu caminho, verdade e vida. Eu creio que tu és caminho, verdade e vida. Creio que tu és. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por o Senhor ser o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos guia na direção do nosso Pai. E obrigado, Jesus, por abrir esse caminho, por ser o Pai, aquele que nos liga ao Pai amoroso, aquele que nos conecta com o grande amor de Deus. E nessa data especial nós queremos lembrar que nós temos alguém especial, que é o nosso Deus, que é a referência de Pai maior para cada um de nós. E eu quero orar por cada pai em seus lares, cada pai que decidiu continuar nesse desafio de educar os seus filhos, cada pai que continua ainda com o alvo de manter a sua família, sustentar a sua família. Eu oro por cada pai representado, Pai, nos seus lares, e eu peço a tua bênção, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa, Pai, e as famílias representadas que estão assistindo o nosso culto hoje, Senhor. Que a tua bênção possa repousar sobre cada um, Senhor. Nos abençoa durante esse momento de palavra também. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Bom dia a todos os pais que estão conosco nessa manhã. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em especial, assim como também peço uma bênção especial para todas as outras pessoas que estão conosco, que são filhos e filhas, antes de serem pais e mães. E eu queria iniciar essa nossa mensagem hoje, esse momento de reflexão na palavra, com a leitura de um versículo que está em 1 Reis 19, 9. 1 Reis
capítulo 19, versículo 9. Diz assim a palavra: Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo ministério especial, pela missão especial que o Senhor dá a cada pai. Te agradecemos, ó Pai, porque é um privilégio ser pai e é um desafio. Então, nessa manhã, ó Pai, que estamos comemorando esta data tão especial, ó Pai, o Dia dos Pais, esperamos que o Senhor tenha se agradado de todos os louvores que foram aqui entoados, Senhor, e que nesse momento o Senhor possa falar a cada coração. Nós queremos falar a todas as pessoas que estão conosco, mas que o Senhor possa tocar naquele coração dos pais, ó Pai, como o Senhor tocou no meu durante essa semana. Fala então a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se eu te fizesse essa pergunta: pai, você acredita no seu filho? Uma segunda pergunta derivada dessa: seu filho sabe que você acredita nele? É sobre isso que eu queria conversar com vocês nesta manhã. E o título que eu estou dando para essa reflexão é: Que os seus filhos saibam. Amém? Você pode falar que isso tem a ver com essa passagem tão especial e diferente de 1 Reis. E eu queria comentar sobre ela um pouquinho, antes da gente fazer aquela divisão para um entendimento mais profundo daquilo que eu queria comentar com vocês. E essa passagem é tão significativa, né, do grande profeta Elias, tem a ver, no meu entender, muito com aquilo que nós pais acabamos sentindo muitas vezes. E com essa pergunta que nós acabamos de fazer. Porque muitas vezes nós sentimos coisas e nós temos mais dificuldades do que as mães, do que as mulheres, de expressar aquilo que sente. E muitas vezes nós também gostamos de buscar uma caverna para nos esconder. E as nossas cavernas podem ser múltiplas. Nossas cavernas podem ser o trabalho, nossas cavernas podem ser a nossa falta de paciência, a nossa dureza, e, portanto, a gente usa isso um pouco como defesa para não aprofundar o relacionamento, muitas vezes, com os nossos filhos. E eu sei porque eu sou homem e porque eu sou pai. Mas tem uma coisa muito especial que talvez antes de sermos pais, todos nós fomos filhos. E nós trazemos marcas dessa criação, marcas dessa relação. E eu queria então que você me acompanhasse nesse momento de reflexão, para que nós pudéssemos analisar junto coisas que aconteceram com Elias, um homem tão importante, um profeta que a Bíblia fala que não houve outro igual, além de Moisés, né? E Elias. E Elias acabou passando num momento da vida dele que ele quis desistir. Ele quis realmente desistir. Ele chegou para Deus e falou: não dá mais. E eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho no contexto desse momento da vida de Elias, para que depois nós pudéssemos fazer algumas relações, puxar algumas pontes para a nossa situação. Talvez seja a sua situação hoje, talvez esteja sendo sua situação nos últimos anos, mas saber que Deus ainda pode nos ajudar a consertar, criar pontes em relacionamentos que talvez a gente já entenda que não dá mais, como Elias naquele momento entendeu que não dava mais. Tá bom? Então, que Deus te acompanhe e te abençoe, que você possa estar conosco nessa reflexão, nesse momento. Tá? E todo esse contexto aqui, em um momento que nós estamos, queria trazer para você, né? Daquela questão que aconteceu com Elias. E eu queria dividir dessa forma. Ponto 1. O que fez com que Elias quisesse desistir? Desistir da missão, do ministério dele como profeta. Então,
Vamos analisar um pouco o contexto daquele momento. Aconteceu alguma coisa uns 60 dias antes daquele momento. Tá? E no começo do capítulo 19 de 1 Reis, se você está acompanhando aí, né, nós não vamos ler todos os versículos, mas para que a gente tenha um contexto, é uma história muito interessante para você depois poder se aprofundar nela. Né? E o que está acontecendo aqui é que Elias, em algum momento, ou seja, o povo de Israel, quando fala aqui Israel, está falando do Reino do Norte, dividido de Judá, onde tinha ficado, né, Judá e Benjamim, ou seja, onde estava Jerusalém, o templo de adoração e tudo mais. Quando Salomão morre, o seu filho assume o trono, e os impostos foram muito pesados. Então, 10 das 12 tribos entenderam que não dava mais para bancar a mordomia do palácio, vamos falar assim. Tá? Então, houve uma separação e eles criaram então o Reino do Norte, que ficou com o nome de Israel. E é sobre esse reino aqui que nós estamos falando. E é interessante que, ao longo do tempo, foram poucos os reis de Israel, portanto, do Reino do Norte, que foram segundo o coração de Deus, que agradaram a Deus. E, nesse momento, quem era o rei era Acabe, e 1 Reis conta para nós que Acabe foi um rei dos que menos agradaram a Deus, vamos falar assim. Ele foi pior do que todos os reis que o antecederam. E ele trouxe para dentro de Israel o culto a Baal. Né? Ele se casou com Jezabel, que era de Sidônia, né? Ela era Sidônia, tá? E ela era a sacerdotisa de Baal. Então imagina, um rei que casa e, portanto, a rainha era uma sacerdotisa de um outro rei. Então ele implantou templos e tudo mais para adoração a Baal. E ela tinha lá 450 profetas de Baal, e ela tinha outros profetas, 400 profetas de Azerá, que era um outro deus, tá? E a palavra diz que eles comiam a mesa de Jezabel, e que então o próprio pai dela se chamava Etibaal, ou seja, que era então dedicado à entidade. Ok? Então, no versículo 1 de 1 Reis 19, começa a contar que, bom, antes disso, né? Então chega um momento que a coisa já estava tão feio, e ele, por comando de Jezabel, ela tinha mandado matar todos os profetas de Israel, os profetas de Deus, portanto, tá? Com exceção de 100 que tinham sido escondidos numa outra história. Tá? E aí, de repente, Elias chega e fala, vou acabar com esse negócio. E então, se você olhar no capítulo 18, você vai ver toda essa história. Elias aparece, ele confronta todos esses profetas, e Deus se mostra ali presente, Deus faz o milagre, e eles todos ficaram lá um dia clamando ao Deus deles, sacrificando, e nada aconteceu. E no final ele consegue, então, acabar com todos aqueles profetas. Então, nesse versículo 1 do capítulo 19, diz assim para a gente, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com todos eles. Ou seja, com a vida de todos eles. Ou seja, ela mandou um recado vivo para Elias, que tinha feito aquela maravilha, certo? Deus tinha usado ele poderosamente, ele tinha mostrado um poder muito grande, ele tinha acabado com todos aqueles profetas, e aí ele recebe esse torpedo de Jezabel. E naquele momento ele se abala. O versículo 3 conta para a gente que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Interessante isso. Elias, ele andou 160 quilômetros desde Jezreel, onde ele estava, onde ele recebeu o recado de Jezabel, até Berseba. E, portanto, por uma conta que dá para fazer depois, que ele vai andar mais 40 dias e 40 noites, para andar 300 quilômetros, então a gente pode dizer que ele gastou uns 20 dias nessa caminhada, ou seja, ele fugiu.
aquelas 24 horas, logicamente, não se cumpriram, porque ele não ficou ali. Tá? Mas ele caminhou, ele deixou então seu servo nessa cidade, tá, em Berseba, e andou mais um dia, mais ou menos, até chegar no deserto. E ali, logicamente, ele chegou exausto, ele se sentou debaixo daquele arbusto, vamos dizer assim, né, e orou pedindo a morte. E aí no versículo 4, fala que a oração dele para Deus foi essa: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Uau, né? Interessante. O que ele orou? Já vivi o bastante. Não sou melhor do que os outros profetas. Também não tinham conseguido mudar a cabeça do povo judeu, né? Do povo de Israel. E não conseguiu tirar os ídolos do coração do povo. E então ele estava se sentindo igual aos outros. Ele fala: olha, Senhor, esse projeto não deu certo. Acho que alguma coisa deu errado e não vou conseguir. Então, exausto, ele acaba dormindo. O que eu queria seguir, então, para você, nesse segundo ponto, é o que Deus fez como pai. Né? Deus que era o pai, logicamente, espiritualmente falando, de Elias, o tinha nomeado como profeta, ungido como profeta. O que Deus faz? Isso começa a ser contado para nós a partir do versículo 5. A primeira coisa que ele faz é usar os seus anjos ali para apoiar o seu filho ali, né? O Elias, seu profeta. Versículo 5, a segunda parte do versículo 5, conta para a gente. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Eu fico imaginando nesse pão como deve ter sido um pãozinho bom. Não sei se ele tinha uma manteiguinha ali, né? Mas eu fico imaginando que deve ter sido um pão muito bom, muito especial, quentinho ali na hora dele comer. Tá? E ele comeu, bebeu e se deitou de novo. Ou seja, um sintoma típico de depressão. Né? Não conseguiu sair da cama naquele momento. Aí o versículo 7 conta para a gente que o anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo, né? E disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Muito longa. Ou seja, você foi, como se diz? Eu estou com o nome acusado na cabeça, não é acusado, né? Você recebeu uma ameaça, você foi ameaçado de morte, mas Deus está falando para você: come, se prepara que sua viagem é muito longa. Ou seja, você não vai morrer agora não. Vai firme. Continua na nossa. Então o texto continua contando para a gente que então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, ou seja, o pão deveria ser um pão muito especial, né, turbinado. Tá? Viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Imagina que loucura. Ele estava lá em Jezreel, ele vem para Berseba, ou seja, 160 quilômetros, ele passa de Jerusalém, né, vem aqui para baixo, no sul de Israel, tá? de Judá já, né? No outro reino. Tá? E aí Deus toca ele, alimenta ele, se mostrando, ele se sente, então, portanto, confortado ali com a mão de Deus, mas mesmo assim não dá para saber o que passou pela cabeça de Elias, a palavra não conta isso, e ao invés de ele voltar, então, para a sua missão, para o seu local, não, ele fugiu mais ainda. Ele andou 300 quilômetros para baixo, ou seja, ele foi quase para o Egito, né? Ele foi para o Monte Sinai, lá embaixo, na península do Sinai. Ok? Então, por isso que ele andou 40 dias e 40 noites. Ele devia ser atlético mesmo. Né? E aí ele chega lá, e qual seria o intuito dele? De ouvir a Deus? Ter a experiência que Moisés teve? Não dava para saber. Aí no versículo 9, fala assim: ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E esse foi o versículo que nós lemos no começo. Né? E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Como se Deus olhasse para ele e pudesse olhar para nós e falar: o que você está fazendo? Por que você está nessa caverna? Por que você está se escondendo no seu trabalho? Por que você está se escondendo na sua ira? Por que você está se escondendo nesses filmes da televisão?
Qual é a fuga? O que você não está querendo encarar? Foi mais ou menos o que Deus questiona Elias. E aí o versículo 10 fala assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias responde com aquilo, ou seja, aquilo que ele tinha colocado na cabeça dele, tá? O mundo segundo a sua perspectiva. Tá? O plano, ou seja, pensando aqui, se você olha para o que ele falou, o plano de Deus tinha falhado? Será que Deus tinha sido fraco? Será que Jezabel tinha sido mais forte que Deus? Deus deixou que todo mundo caísse sobre as suas costas? Do coitado do Elias? O mundo inteiro? Eu lembro daquela música, quando o mundo cai ao meu redor, né? Então, estava tudo ali nas costas dele. Mas como bom pai, o Senhor releva o peso daquelas colocações, porque ele podia acusar ali Elias, podia fazer várias coisas, se irar com Elias. Mas não, ele começa então a trabalhar a retomada da sua missão. Ok? Então o texto continua dizendo que o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus fala, você vai ter uma experiência comigo. Ok? Uma coisa que todos nós almejamos, ter uma experiência com o Senhor. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois o vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto também. Todas aquelas coisas poderosas e o Senhor não estava. Versículo 12 fala, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? A mesma pergunta, o que você está fazendo? O Senhor se apresenta como uma brisa suave. É interessante a gente pensar nisso. Somente audível a quem realmente está querendo parar para escutar, como Elias naquele momento esperava ouvir a Deus. E aí ele reitera a pergunta a seu filho, como muitas vezes nós temos que fazer para os nossos filhos também. Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? Elias insiste na resposta que ele já tinha dado. E o versículo 14 é uma cópia do 11. Ele fala, ele respondeu, tenho sido muito zeloso do Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitam a tua aliança, rejeitaram, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele repete aquela mesma coisa de antes e talvez ele coloque um peso excessivo aqui, como se ele estivesse trazendo para Deus algumas coisas que hoje em dia a gente faz quando a gente olha para a política. Hoje mesmo, estava vindo para cá, escutei uma notícia que eu fiquei meio irritado, não vou colocar aqui para vocês não ficarem, para não contaminar vocês, tá? Mas eu escutei uma coisa política que eu falei, como pode? Né? Envolvendo cristãos também, né? Envolvidos com a política. E essas coisas acontecem e a gente acaba se irritando. E naquele momento, aparentemente, no coração de Elias estava falando, Senhor, esse povo já era, esse povo não adianta. Dá o Ctrl-Alt-Del de novo, né? Ou seja, deleta, começa a história de novo, porque aqui não vai rolar. Aqui não vai rolar. Só sobrou eu e eu também já abri mão porque não consigo. Como se ele estivesse dizendo, o seu plano falhou, Deus. Já sentiu assim algumas vezes na sua vida? Olhando para Deus, fala, o seu plano falhou? Mas é interessante que Deus, misericordioso e amoroso, olhou aquilo, deve ter contado até 1000, né? Se é que Deus é que nem a gente, que se irrita também, né? A gente entende que não, mas ele releva aquilo lá. E o texto segue. Dizendo assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Ou seja, meu amigo, você veio até aqui
Você saiu de Israel, você saiu de Judá, de toda, né, Palestina, você está aqui quase no Egito. Agora, volta pelo caminho por onde você veio, faz de novo todo esse caminho e vá até o deserto de Damasco. Sabe onde que era isso, gente? Lá do outro lado, talvez uns 500, 600 quilômetros para cima. Ele ia para cima de Jezreel, da onde ele tinha fugido, tá? E fala, chegando lá, ou seja, não tenha dúvida, você vai chegar lá. Vou com você. Fica tranquilo. Essa Jezabel não vai fazer nada com você. Unja Hazael como rei da Síria. Olha a soberania de Deus, cuidando de um outro povo, falando, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, para fazer isso ele teria que voltar da onde ele fugiu, filho de Ninzi, como rei de Israel, ou seja, no lugar de Acabe. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Ou seja, meu amigo, não desiste não. Eu estou com você, eu te conheço, eu sei que você é capaz e você vai cumprir tudo isso daqui. Depois que você cumprir tudo isso daqui, não sei quantos anos isso vai levar para você cumprir, aí você vai descansar. Amém? Então, essa é a realidade. Volte pelo caminho de onde veio e vá mais para o norte. Vá à Síria, porque o Deus soberano é o Deus de todas as nações e pode muito bem cuidar de um filho. Versículo 17 fala para a gente assim, quer dizer, Deus continua falando, né? Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Ou seja, todos aqueles que ameaçaram, todos aqueles que, de alguma maneira, eram contra o Deus Altíssimo e que estavam, de alguma maneira, atacando indiretamente Elias, iam rodar. E aí o versículo 18 fala para a gente, no entanto, fiz soprar 7.000 em Israel. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pequeno parênteses aqui. A gente falou do último biscoito do pacote no domingo passado, né? É como se Jesus olhasse para Elias, Elias, amo você, filho. Sei do que você é capaz. Mas você falou que só sobrou você. Só para você saber que nesse pacote tem muito mais biscoitos, ou eu tenho muitos mais outros pacotes aqui, né? Eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Lá onde você falou que não tinha mais ninguém. Tem 7.000 pessoas lá, tementes a mim, cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, ou seja, ao ídolo, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, existem 7.000 homens íntegros lá. Você não sobrou sozinho lá. Eu nunca te deixei sozinho. Amém? Então, o que estava, portanto, atrás desse agir de Deus em tudo isso que nós vimos aqui? 3 questões que é o que depois nós queremos explorar para nós como pais e filhos. Deus responde com o que todos nós gostaríamos de ter escutado dos nossos pais e que talvez nunca tenhamos escutado. Primeiro, isso pode ser feito. E Deus fala diretamente a Elias. Elias, relaxa, vai comigo que você passa de ano. Você pode fazer. Isso pode ser feito. Só lá na frente que você vai descansar. Por enquanto você vai cumprir tudo. Amém? Deus demonstrou claramente a Elias que a ameaça de Jezabel não só não teria nenhum efeito sobre ele, como ele ainda teria um ministério de muitos e muitos anos. Muitos mais do que o rei Acabe, que ia acabar antes dele, né? E dela própria. Nós não estamos falando aqui, mas Deus também mandou uma resposta e Jezabel acabou mal, assim como Acabe. E não apenas isso, por capricho divino, Elias não só não seria morto pelas ameaças de Jezabel, como seria o único homem a não passar pela morte, para ver se esse Deus é soberano e poderoso ou não. Se você checar depois, nós não vamos projetar aqui, mais tarde, 2 Reis 2,
11. Então imagina, nós estamos em 1 Reis 19, imagina todos os capítulos que ainda tem pela frente, e no segundo livro de Reis, no capítulo 2, do versículo 1 até o 11, está contando ainda a história do final de Elias, depois que ele já está passando o bastão para Eliseu, e aí naquele momento aparece um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, e Elias entra naquele carro e Eliseu fica olhando Elias subir aos céus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Será que ele é suficiente para resolver o meu problema ou o teu problema? Será que a gente precisa ter receio se o poder dele é suficiente para nos ajudar? Então, essa é a primeira coisa de que Deus faz e que todos nós gostaríamos de ver executado nos nossos pais. Isso pode ser feito. E Deus responde para Elias assim. A segunda resposta de Deus ali é: você não está sozinho. Elias, primeiro, tem muita gente com você. Você não estava sozinho lá. Tinha 7.000 pessoas ali, que talvez não tenham tido a tua missão, não tenham tido a tua ousadia de se mostrar, de falar, mas você não estava sozinho. E outra, eu estou com você. Eu estou com você. Assim como Jesus prometeu estar conosco, está em Mateus 28, a gente pode ver, a promessa dele aos seus discípulos e, portanto, a todos nós, de estar conosco todos os dias da nossa vida, Deus estava também com Elias ali. E o terceiro ponto é: acredito em você. Acredito em você. Nesse caso ficou bem claro, quando tanto o anjo do Senhor como o próprio Senhor acabou dizendo para ele: olha, meu amigo, você não vai morrer aqui não. Tem muito tempo. A tua jornada ainda é muito longa, o caminho é muito longo. Nós acreditamos em você, nós apostamos em você, nós investimos em você. E nós não vamos fazer nada por você que você pode fazer. Conte com o nosso apoio, estamos aqui, mas a bola está com você, nós acreditamos. Acreditamos em você. É assim que Deus responde. E é assim que talvez você gostaria que teu pai tivesse te respondido sempre, em cada momento. Então, o que todos nós gostaríamos de ter escutado dos nossos pais? Eu queria trazer aqui uma referência desse livro, O Silêncio de Adão, do Larry Crabb e mais 2 autores. E eles comentam nesse livro, né, uma coisa, ele afirma que a maioria dos homens de nossa geração jamais recebeu nenhuma dessas mensagens por parte dos seus pais. A maioria. Isso é chocante quando eu li. Mas aí eu pensei na minha história. E eu nunca recebi essas palavras do meu pai. Talvez no meu caso pessoal, porque meu pai morreu muito cedo. Eu tinha 11 anos quando ele morreu. Mas nos 11 anos que eu vivi com ele, eu sei que ele era um pai amoroso, ele fez algumas coisas, como já contei em outros momentos, eu tinha bronquite, então comprar um título de um clube no Tabuão para que eu pudesse fazer exercício, mesmo sem poder, ele fez esse sacrifício. Então, ele fez coisas boas, eu não me lembro de nada ruim que ele tenha feito. Mas a verdade é que eu não consigo me lembrar de nenhuma conversa que eu tive com meu pai, nesses 11 anos que a gente esteve junto. De um momento que ele tenha parado para estar comigo ali, me escutando, falando o que eu tinha feito, me orientando como fazer. Só uma vez de um menino numa escola, mas foi num almoço, o papo saiu lá entre eu, minha irmã, minha mãe, e ele acabou dando uma sugestão. Mas eu nunca conversei com ele. E é interessante como essas coisas nos pegam, né? E os autores aqui desse livro falam assim: se isto é verdade, portanto, ficou faltando algo em nossa alma, em nosso amadurecimento como homens e mulheres, que vamos tentando contornar ao longo da vida como der. Quando as coisas ficam difíceis, a coragem se torna escassa, a sombra parece escura demais e a tendência de buscarmos uma caverna para nos escondermos é muito grande. E sabe que, ao longo do tempo, fui analisando e, como eu não tive intimidade com meu pai, aqueles momentos de intimidade, foi muito difícil para mim estabelecer isso com outros relacionamentos. Não sei se isso aconteceu com você, se você
teve essa facilidade de ter amigos íntimos, ter intimidade com pessoas. Talvez com amigos fosse mais fácil, mas com pessoas mais velhas, ou seja, que assumissem essa figura paterna. Por incrível que pareça, depois que eu casei, eu tive uma pessoa que teve um pouco que eu tive um pouco mais de intimidade, foi com o meu sogro, não é? E foi muito bacana, e talvez eu gerei até um pouco de ciúmes nos irmãos da Tomasa, os que me conhecem há mais tempo sabem dessa história já, porque a gente ficava horas e horas, a gente viajava, e ele contava as histórias da guerra, ele era espanhol, né? E a gente ficava conversando, e talvez isso para mim tenha sido muito cativante poder ter essa intimidade com meu sogro, porque eu não tinha antes. Aí, de repente, nós nos tornamos pais. Vocês, mulheres, vocês são incríveis, porque vocês vão buscar onde não tem, vocês se reinventam, vocês viram onças, né? Vocês cuidam da cria e vocês vão firme. Mas nós, homens, somos mais covardes. E é muito mais fácil para nós nos escondermos atrás de alguma defesa, de alguma caverna. E talvez essa seja a ligação que eu queria fazer aqui, né? Quando a falta disso acontece conosco, o pensamento que salta é aquele: talvez isso não possa mesmo ser feito. Talvez não exista um relacionamento perfeito. Talvez não existam relacionamentos íntimos entre pais e filhos. Ninguém me mostrou isso na prática, como pode ser. Ou nunca vi meu pai dar uma palavra de incentivo. E talvez venha aquele sentimento tão negativo que faz tão mal para muitas pessoas. Na verdade, ninguém se importa. Ninguém se importa comigo. Isso nos leva para o quarto e último ponto aqui dessa nossa viagem. Pais, digam isso aos seus filhos. E eu queria terminar com essas 3 afirmações que nós vimos de Deus atuando com Elias e que a gente possa exercitar com os nossos filhos. Digam, isso pode ser feito. É a primeira delas. Isso pode ser feito. Demonstre com a sua vida que é possível. Não importa que a vida traga, as dificuldades, que é possível seguir a Jesus, que é possível ter uma vida alegre, uma vida boa, mesmo com as dificuldades, mesmo com os momentos difíceis da vida. Demonstre que sua fé em Deus não é abalada. Isso é uma coisa muito importante. Digam com o seu exemplo de vida, seu testemunho, suas ações. E para isso, 3 passagens da Escritura são muito importantes e eu queria compartilhar elas com vocês aqui. A primeira delas, bem conhecida, e eu gosto muito dela, 1 Coríntios 13. Versículo 11, que fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso nos faz pensar da seguinte forma: será que o Senhor traz à tona, na sua experiência, algumas partes da sua personalidade que ainda não amadureceram? O autor desse livro fala que de vez em quando ele se sentia um menininho com terno e gravata. Executivo já, trabalhando, e de vez em quando ele se sentia um menininho, terno e gravata. Já viu quantos jovens hoje, mesmo depois de casados, passam horas e horas na frente do videogame? Parece que ficou alguma parte dessa nossa infância mal resolvida que vem e que a gente usa ali. A caverna do videogame. Eu não tinha pensado nisso, estou pensando nisso agora. A caverna do videogame ali. E naquele tempo que você está ali, você está escondido. E aí, de repente, Deus pode chegar para você e falar: ô Carlos, onde você está? Por que você está aqui, Carlos? Põe o seu nome se você quiser aí. Independente da nossa idade, é sempre tempo de pedir a Deus, ao nosso Pai Celestial, que complete a nossa alma, o nosso coração, aquilo que nosso Pai natural não foi capaz de fazer. Muitas vezes não por culpa deles. Quando eu penso no meu filho, João, que espero esteja assistindo, né? Se não tiver de plantão, eu com certeza falhei com ele em alguns momentos de intimidade,
porque eu não conseguia ter a intimidade com Ele. Por quê? Porque alguma coisa em mim não tinha sido exercitada, né? Ao longo do tempo, a gente vai pedindo a Deus, a gente vai melhorando, e hoje eu creio, embora a gente esteja distante, eu aqui, o João lá em Belo Horizonte, mas tem alguns momentos que a gente consegue ter mais intimidade do que talvez a gente nunca tenha tido. E eu lamento por isso. Eu estou abrindo meu coração diante de vocês. Será que você também lamenta por coisas assim? Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós temos um Deus tão grande, tão amoroso, tão misericordioso, que Ele pôde me ajudar. E eu ainda preciso de ajuda. Eu sei que eu ainda preciso buscar mais profundidade nisso. E talvez você também precise. E Ele pode te ajudar. Para que nós sejamos aptos a sermos os mentores dos nossos filhos. E aí você fala, meu filho já fez 18 anos, já casou, já está fora. Não, não se engane. Essa não dá para você delegar. O resto da sua vida você vai ser o pai dele. Ou dela, né? Estou falando muito aqui no masculino, mas pode ser tua filha também. E olha, pode ter certeza, eles vão apreciar a sua participação na vida deles. Como um mentor, não mais como aquele mandão. Não dá para pegar aqui o João mais e dar um tapa nele, certo? Mas tem muitas coisas que a gente pode conversar. E eu tenho muitos anos de experiência a mais que ele. E a minha experiência também pode servir para ele. E nós podemos fazer isso também com novos filhos, não só com os filhos naturais, nossos, como no meu caso o João e a Ana, mas com os nossos filhos espirituais, aqueles jovens que Deus coloca no meu meio, no seu meio. Você pode usar isso também. Amém? Outro versículo aqui, muito importante. Provérbios 22, 6, eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, que diz assim: ensinem seus filhos no caminho certo, no caminho que eles devem andar, né? Como fala a versão tradicional. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Muitos problemas que os nossos filhos têm é porque os pais nunca o ensinaram, nunca disseram o caminho. E agora está muito na moda, você que é pai jovem, né? Nós temos alguns, graças a Deus, na igreja. Não caia nesse erro de falar, não, eu não posso orientar meu filho, eu não posso dirigir meu filho. Sim, você pode e deve. É uma responsabilidade que você tem diante de Deus. Algumas vezes até um tapinha. Mas não quero ser acusado, né? De alguma coisa, o pastor está incitando a agressão física. Não é isso. Mas seu filho vai te agradecer pela sua direção na vida dele. Não importa a idade. Essa responsabilidade é sua. Amém? E o terceiro versículo aqui, Filipenses 4, 12 a 13, fala assim, e a gente vai estudar isso, né, na sequência que a gente está fazendo de Filipenses. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se, querido irmão e amigo, que o primeiro modelo de cristianismo dos nossos filhos que eles vão ter é o teu. É o que ele vai ver na casa. A cópia que ele vai ter de você. O exemplo que ele vai ter de você. E, infelizmente, quando nós somos muito resmungões, nós não estamos contentes com a nossa situação, seja financeira, seja de trabalho, seja da igreja. E quem não cometeu esse erro de fazer algum comentário em casa de alguma coisa que aconteceu na igreja ou no trabalho, não sei o que não gostou, não é? Os filhos estão ali, como esponjinha, vendo tudo. Então, nós devemos mostrar a eles com o nosso exemplo que é possível vencer, apesar das provações e da dificuldade. Você pode e quer ser esse tipo de pai na vida do seu filho? Um exemplo na vida dele? Então, peça a Deus para te ajudar. A segunda palavra, digam, você não está sozinho. Você não está sozinho. Sua presença assegura ao seu filho que ele não está sozinho, que alguém se importa com ele. É um erro você achar que, fala, não vou, o politicamente correto, eu não vou interferir na vida do meu filho que ele vai se sentir bem. A gente tem vários exemplos aqui que poderia citar. Tá?
de que, na verdade, a mensagem que você passa para o seu filho não é que você é um cara legal que deixa a liberdade dele, você não quer atrapalhar na liberdade dele. A mensagem que você passa para ele é que você não se importa com ele. Isso é verdade? Eu não creio. Eu não creio. Assim como Jesus prometeu estar conosco todos os dias da vida, é importante que seu filho saiba que ele pode contar com você, que você vai estar ali. O João está lá em Belo Horizonte, eu estou aqui. Mas ele sabe que qualquer dor de barriga ele me chama. E se for o caso, a gente pega o carro e vai para lá. Como já fizemos. Como já fizemos. E ele sabe disso. Ele pode contar com isso. Para apoiar, para conversar sobre qualquer assunto, para o que der e vier. Você tem sido um pai presente? Eu te pergunto. Ou tem escondido na sua caverna? Trabalho, timidez, ocupação, falta de paciência. Coloque isso diante de Deus. Ele pode ainda mudar a sua história. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Isso fala de presença, isso fala de disponibilidade, que talvez não esteja faltando tanto nesses dias, mas pode ter faltado em toda a sua vida antes desses dias, e fala de sacrifício, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Relacionamento é sempre complicado. Amém? E o terceiro ponto. Digam, eu acredito em você. E talvez essa seja a mais importante. Eu acredito em você. É um erro, muitas vezes, aqueles pais que tomam o espaço do filho, não ocupam, fazem tudo na frente dele, ou seja, como se demonstrasse que ele não pode fazer. Né? Não deixa espaço para o filho reagir, não deixa espaço para o filho tomar suas decisões. Tá? Ou fala direto que o filho não serve, que não sei o quê e tal, e não deixa ele operar. Quando você fala, eu acredito em você, você dá espaço para o seu filho tomar suas próprias decisões, você orienta, como aquele versículo que a gente viu, né? E depois deixa ele agir, ele vai te agradecer. Isso nos leva para o penúltimo versículo que eu queria compartilhar com vocês, Efésios 6:4, fala assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não provoquem a ira, algumas versões falam. E nós podemos irritar nossos filhos de várias maneiras. Tá? Uma delas é por coisas que fazemos, tudo isso que eu já citei, falta de paciência, gritarias, injustiça, preferir um filho no lugar do outro, espírito crítico, exigir demais, exigir desempenho. Nós podemos exigir empenho do filho, mas não desempenho. Que nota você tirou? Você tirou um 9, poxa, por que não tirou 10? Esse tipo de coisa, certo? Palavras negativas, em vez de palavras de afirmação, tudo isso pode provocar ira e derrubar. Por coisas que deixamos de fazer também, a nossa falta de reconhecimento, de elogios, de incentivo, sobretudo a omissão e falta de orientação. Qual é a solução apresentada pelo Senhor? A sua palavra. Então isso nos leva para o último texto que eu quero ler com vocês, aquele que a gente viu no domingo passado, na verdade, em Filipenses 2, quando fala, seja a sua atitude, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amor. Amor. Interessante que um dos 3 autores desse livro aqui, o Don Hudson, no final do livro, cada um deles dá um testemunho, e o Don Hudson fala que era um cara, eu me identifiquei com ele, que talvez a posição dele seja, no meu caso, meu pai faleceu, não sei se ele não tivesse falecido, se ele ia ter a mesma dificuldade de se relacionar comigo, tá? Mas ele chegou à paternidade naquela, né? Eu sou inadequado, o que eu vou fazer? Ele nunca se envolveu com ninguém, nunca foi íntimo com ninguém, e aí, de repente, quando o neném nasceu, ele já
começou a exultar e ele falou, caramba, já me pegou, né? Se sentiu fisgado. Ele amou o neném no primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, deu aquele medo. Falou, como é que isso vai ser? Eu nunca tive um caso de tanta intimidade. Passaram os primeiros meses e aí um dia o nenê ficou ruim, começou a ter febre, uma febre muito alta, e ele acabou sendo diagnosticado o diagnóstico que deram era de uma meningite raquidiana. Ele falou, nem sei o que é isso, raquidiana, meningite raquidiana. E aí foram correndo para o hospital, aquela coisa toda, não deixaram ele entrar. Ele falou, não vou soltar meu filho, e foi para dentro, tal, aquela coisa toda. E aí ele se pegou num momento muito especial da vida dele, que ele disse que agarrou o filho aqui no colo pela primeira vez, de uma forma intensa, e aí, no primeiro momento, ele se irou com Deus, por causa daquilo que estava acontecendo, mas no segundo momento ele parou e falou, Deus, eu quero fazer uma oração a Ti. E eu vou, para ser mais autêntico aqui, eu vou ler o que ele acabou falando. Segurando Michael junto ao peito, eu caminhava pela sala e lutava com Deus. Contudo, poucos minutos depois, minha ira se aplacou e comecei a fazer uma oração estranha. Pai, por favor, não o leve. Leve a mim. Se isso é sério e vais levá-lo, por favor, leve-me no lugar dele. Permita que ele viva. Permita que ele viva. E aí ele fala, por mais absurda que fosse a minha oração, eu falava sério. E aí ele comenta que, felizmente, aquela meningite acabou sendo uma virose um pouco mais séria, e em 3 dias o menino estava bom. Mas ele pôde ver naquele dia que Deus moveu uma peça dentro dele, no coração dele. E ele pôde ter um vislumbre daquilo que Jesus fala nessa passagem de Filipenses. E ele falou, eu estava disposto a morrer pelo meu filho. E naquele momento eu falei, eu pude ter esse vislumbre do que Deus fez por mim e por você, e por nós. E ele falou, e eu entendi naquele dia que a minha missão, aquilo que Deus quer da minha vida e da vida dos cristãos, é que nós possamos viver não egoisticamente por nós, mas pelos outros. Pai, a Tua missão nesta vida, além de pregar o Evangelho, além de levar sustento para a sua casa, todas as coisas que todos nós temos, a Tua missão é de ser luz, apoio e o provedor de amor para o seu filho e sua filha. Que Deus te abençoe nessa missão divina e que você em nenhum momento pense como Elias em desistir. Nunca desista, porque Deus não quer que você desista e Deus vai te dar todos os recursos necessários para que você supere as dificuldades que você tem no teu relacionamento com seus filhos. Se for necessário, peça perdão a Ele. Se for necessário, perdoe a Ele. Mas não deixa que esse vínculo sagrado, imposto e dado, presenteado por Deus, se perca porque você não quer sair da sua caverna. Ouse confiar nesse Deus que levantou Elias e foi tremendo com ele, a ponto de não deixar que aquela maldição que foi colocada sobre ele de maneira nenhuma se cumprisse, a ponto dele nunca morrer. E Elias é vivo hoje, talvez por causa daquela ameaça que ele recebeu, não é? Então, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser por você, e Ele vai fazer. Não desista dos teus filhos, não desista da sua paternidade, e que o Senhor te abençoe nessa linda missão. Vamos orar? Pai de amor, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor me deu de ser pai. E eu quero nesse momento, Pai, interceder por todos os pais aqui. E por todos aqueles jovens, ó Pai, aqueles homens, que em alguma maneira, Pai, ainda se tornarão pais, mas por algum motivo da vida, ainda estão buscando uma caverna para se esconder, evitando esse momento tão precioso. Esse ministério tão precioso, Pai, essa missão que o Senhor nos dá, Pai, de ter uma descendência, de deixar um legado e poder
nesse processo, sermos amadurecidos, nos tornarmos homens com H maiúsculo. Não homens no sentido que o mundo vê de ser durão, masculino, duro, rude, nada disso, Pai. Homens de verdade, cuja suavidade, cujo amor e a entrega superem aquilo que o mundo pode dar. Por isso nós queremos ser homens segundo o teu coração, pais segundo o teu coração. Abençoa cada pai nesse momento. E abençoa também, ó Pai, a cada um de nós como filhos, que talvez não tenhamos tido essas coisas, como eu acabei testemunhando da minha história aqui um pouquinho, que nós recebamos do Senhor, do nosso Pai Celestial, o suprimento que nos falta, para que todos nós possamos ser totalmente maduros na fé, na vida e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, se você foi tocado por as coisas que a gente passou aqui nessa manhã, se de alguma maneira você se sente com brechas na sua maturidade, na sua formação, coisas que ficaram para trás dos relacionamentos do seu pai, da sua mãe, coisas que você tem deixado para trás também no seu relacionamento com seus filhos e filhas, lembre que existe um Deus maravilhoso, poderoso, que está pronto para te ajudar. Convida Ele a entrar no teu coração e te ajudar nessa jornada. E Ele está falando para você, esse caminho é longo, esse caminho é longo. Vai, cuida desse relacionamento e seja uma bênção. Que o Senhor te abençoe, que Jesus te abençoe e te guarde, que o Pai Celestial seja com todos vocês, o Espírito Santo console cada um de vocês e que traga a paz, que nós todos juntos possamos aguardar aquele dia maravilhoso, tremendo, que vamos encontrar com Jesus na volta gloriosa dele. No nome dele oramos e te abençoamos. Amém. Bom almoço de Dia dos Pais. Espero que você tenha um resto de dia muito especial. Deus abençoe.